Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos dar continuidade aqui no estudo da termodinâmica. Hoje nós vamos falar então sobre o ciclo de Rankine, que é um ciclo muito interessante e nós estamos muito acostumados a estudar aqui dentro da termodinâmica, principalmente no estudo da mecânica, no estudo de outros cursos também. Tá? É um ciclo bem interessante, vai ter 4 componentes principais e nós vamos ensinar bastante coisa aqui para vocês agora, então não deixem de conferir. Tá? Não deixem de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal também. Bom, então primeiro vamos ver o que a gente vai aprender aqui nessa aula, tá? Então primeiro vamos fazer uma revisão rapidinha sobre o que são os diagramas termodinâmicos e os estados que a gente tem quando a gente estuda os diagramas termodinâmicos. Nós vamos estudar também o ciclo de Rankine simples, que é aquele ciclo que tem os 4 componentes principais, aqueles componentes básicos de um ciclo de Rankine. Para quem já conhece sabe o que eu estou falando, para quem não conhece vai conhecer agora, tá? Nós vamos estudar também o cálculo dos calores e dos trabalhos de cada um dos componentes desse ciclo de Rankine, tá? Então nós vamos estudar todas as trocas de calores, as interações de trabalho que vão acontecer em cada um desses componentes, certo? Então não deixem de conferir também, tá? Eu vou ensinar vocês a calcular o rendimento de um ciclo de Rankine a partir dos calores que nós calculamos aqui no passo 3, certo? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês dois exemplos de exercícios com essas soluções, claro, a partir de ferramentas que a gente aprendeu dentro dessa aula. Então no final da aula eu vou mostrar para vocês os enunciados, só para dar um gostinho para vocês, para o próximo vídeo vocês acompanharem também, tá? Então primeiro, vamos lá, vamos fazer uma revisão sobre os diagramas termodinâmicos. Então o que é um diagrama termodinâmico? Ele vai relacionar duas propriedades de um determinado fluido, tá? Muitas vezes a gente utiliza a água, a gente pode utilizar o ar, a gente pode utilizar qualquer outro fluido de trabalho também. Aqui em termodinâmica a gente está acostumado a utilizar o diagrama TS, que ele vai relacionar a temperatura com a entropia do fluido, tá? E qual que é a cara do nosso diagrama termodinâmico? Ele tem essa cara aqui, essa montanha esquisita que nós temos aqui. Tá? Então cada ponto aqui nós vamos ter um valor de temperatura e um valor de entropia também, tá? E o interessante também é nós observarmos que nós vamos poder ter também linhas de pressão constante, tá? Que elas vão ser muito importantes quando nós vamos estudar mudanças de fase dentro de um processo que acontecer, dentro de algum processo que acontecer, um processo termodinâmico que acontecer, tá? Então aqui nós temos que a pressão 1 ela é maior que a P2, e em todos os pontos aqui dessa linha vermelha nós vamos ter uma pressão constante P1, nessa aqui pressão P2, tá? Vemos aqui que a gente tem uma linha de temperatura constante, então a gente deve entender que é nesse ponto que acontecem as mudanças de fase, tá? A pressão e temperatura constante. Mas primeiro vamos falar aqui também dessa região 1 aqui da esquerda. Nessa região da esquerda nós temos aqui que nós vamos ter o ponto de líquido subresfriado nessa região aqui. Por que líquido subresfriado? Porque a gente sabe que quando a gente atinge esse ponto aqui ou esse ponto, nós estamos no ponto de saturação do nosso fluido, certo? E quando nós estamos nesse ponto aqui à esquerda, nós vamos estar a uma temperatura menor do que a temperatura de saturação. Então quer dizer que nós estamos na região de líquido subresfriado, ou seja, há uma temperatura do fluido menor do que a temperatura de saturação, claro, para uma determinada pressão, tá? Aqui no ponto 2, aqui no meio, nós vamos ter a região de vapor saturado, ou para quem quiser chamar também de líquido saturado, ou pode chamar de região de líquido mais vapor. Então nessa região aqui, nós temos a região que nós temos o líquido mais o vapor, ou seja, o fluido ele começa a ser, se a gente está aquecendo ele, claro, ele começa a mudar de fase aqui nessa extremidade da esquerda, e aí a partir do momento que a gente vai aquecendo mais ele, nós vamos fazendo com que mais vapor vai sendo formado. Então a gente chega nessa região aqui do meio do nosso diagrama. Então nós temos uma região de vapor saturado ou líquido mais vapor. Aqui nessa região 3, nós vamos ter a região então de vapor supersaturado. Por que vapor supersaturado? Porque nós chegamos em uma região em que a temperatura do fluido ela vai ser maior do que a temperatura de saturação, que lembrando acontece aqui
no meio, certo? Então a gente chama que essa região aqui da direita é a região de vapor supersaturado. Vai ser legal e muito interessante isso aqui quando a gente estiver falando sobre os estados de cada um dos pontos do nosso ciclo de Rankine. Com relação à energia de cada um desses estados aqui, 1, 2 e 3, nós vamos ter então que o valor, a quantidade de energia que o vapor saturado vai ter é maior do que a do vapor saturado, vai ser maior do que a do vapor saturado, e desses dois aqui vai ser maior do que o do líquido subresfriado. Isso vai ser muito importante para a gente quando nós vamos calcular o valor dos calores dentro de um ciclo de Rankine. Então nós vamos aqui agora falar sobre o ciclo de Rankine simples e vamos falar também, principalmente, sobre os componentes do nosso ciclo, tá? Então nós vamos falar dos 4 componentes principais aqui que nós temos dentro de um ciclo de Rankine, tá? O primeiro que a gente tem aqui é a caldeira, tá? Então depois eu vou falar para vocês para que serve essa caldeira, qual é a função dela dentro do nosso ciclo aqui. Depois nós temos uma turbina, tá? Também eu vou falar para vocês para que serve essa turbina, tá? Nós vamos ter também um condensador, tá? E também vamos ter uma bomba. Então o que vai acontecer? O nosso fluido ele vai começar saindo da caldeira, tá? Ele vai para a turbina ela vai fazer o trabalho dela, tá? Ela vai jogar o fluido para o condensador. Quando o fluido ele entra no condensador, ele vai sofrer um processo em que aí depois ele é jogado para a bomba, e aí a bomba ela vai fazer um outro processo que vai jogar o nosso fluido lá para dentro da caldeira. Então, qual que é a função do nosso ciclo de Rankine aqui? É produzir energia na turbina. Então a gente vai querer produzir trabalho na nossa turbina. E como que é esse trabalho? Seja em rotação de eixos, seja em energia elétrica, de qualquer forma. Então a função do nosso ciclo de Rankine aqui é gerar trabalho na nossa turbina, tá? E a partir de como que isso acontece? Então nós vamos começar então inserindo o calor do nosso fluido através da caldeira. Tá? Então nós vamos então acrescentar calor, ou seja, a partir da queima de um combustível, né, por exemplo, lenha, gasolina e tudo mais, a gente vai acrescentar calor para o nosso fluido lá dentro da caldeira. E aí então ele vai passar por dentro da turbina, ele vai sofrer um processo aqui em que ele vai produzir trabalho, tá, por algum eixo para produzir energia elétrica, por exemplo, e aí ele vai sair da turbina e ele vai vir para o condensador. A função do condensador é fazer o que? Retirar calor do nosso fluido. Então, a partir do momento que a gente retira calor do nosso fluido, a gente vai estar saindo de um estado aqui, retirando o calor aqui e chegando dentro da bomba. A gente retira calor do nosso fluido aqui porque quando o nosso fluido ele sai da turbina, ele sai no estado de líquido mais vapor, tá? Então o condensador vai fazer o que? Vai terminar de transformar o nosso fluido aqui em líquido. Por quê? Porque na bomba a gente não está interessado em ter nenhum tipo de vapor, porque pode causar danos nas pás da bomba, tá? Então o que a bomba vai fazer? A bomba vai utilizar trabalho, tá? Para fazer com que aconteça a movimentação do nosso fluido. Então a partir do momento que o fluido ele sai da bomba, ele vai passar para a caldeira. A caldeira então vai fazer o que? Acrescentar calor no nosso fluido. Ela vai então sair de um estado de líquido e ele vai passar para vapor. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre os estados de cada um dos pontos aqui e cada função de cada uma desses componentes aqui. Mas primeiro, para fazer um entendimento rápido aqui sobre o ciclo de Rankine, esses que são os componentes que nós temos aqui, os 4 componentes básicos de um ciclo de Rankine. Então aqui eu vou mostrar para vocês cada estágio, cada ponto de cada processo que nós vamos aqui dentro do nosso ciclo de Rankine. E o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar que a saída da caldeira vai ser o mesmo ponto de entrada da turbina. A saída da turbina vai ser o mesmo ponto de entrada do condensador. E assim sucessivamente para todos os processos aqui. Por quê? Porque nós não estamos considerando aqui nenhum tipo de perda de energia e nenhum tipo de perda de pressão em tubulações, tá? Então a gente está considerando um ciclo de Rankine ideal, tá? Mas então o primeiro ponto que nós vamos estudar é aqui na saída da turbina, na entrada da turbina, tá? Que é o mesmo ponto da saída da caldeira. Qual que vai ser o estado aqui quando o fluido está entrando na turbina? Ele vai ser então o estado de vapor superaquecido a uma pressão alta, tá, pessoal? Então nós vamos ter uma pressão alta do fluido aqui no ponto 1, tá? Então nós vamos ter uma pressão determinada que a gente chamou de pressão P1 e a gente vai estar no estado de vapor superaquecido com uma alta energia, tá? E aí então o fluido, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo dentro da turbina
e ele vai chegar no ponto 2. Na turbina, a gente está fazendo a expansão do nosso fluido, tá? É uma expansão do fluido, então o que acontece? A pressão dele vai cair, tá? E aí, por quê? Ele está utilizando energia do nosso fluido. Então a gente vai chegar aqui no ponto 2. E aí, como a gente diminui a pressão, ela acontece de chegar aqui no estado de vapor saturado, onde a gente tem líquido mais vapor, tá? O interessante de a gente falar aqui, que também vai acontecer para a bomba, é que a gente vê que essa variação de P1 para P2, ela está acontecendo de forma constante, tá? Então o que acontece? Por que isso está acontecendo? Porque a gente fala que esse processo é isoentrópico. Por que isentrópico? Porque a gente não tem nenhum tipo de troca de calor acontecendo aqui na turbina, e a gente chama aqui também que o processo é irreversível. Então faz com que a entropia do estado 1 vai ser igual à entropia do estado 2. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente. Aqui no condensador, o que vai acontecer? A gente vai retirar calor do nosso fluido, ou seja, nós temos aqui então vapor mais líquido, como eu falei para vocês aqui no ponto 2, e a gente quer então transformar todo esse vapor que tem aqui em líquido. Então o que vai fazer? A gente vai chegar aqui no ponto 3. Então, como a gente vai retirar toda a energia desse estado aqui, a gente vai transformar todo esse vapor em líquido. O ponto 3 vai ser bem aqui em cima do nosso aqui em cima da parte da esquerda do nosso diagrama. Tá? Então isso aqui é muito interessante para a gente. Então no ponto 3 a gente vai ter só líquido. Em alguns casos nós vamos ter também até a chegada até aqui no estado de líquido subresfriado, para que seja garantido que na bomba nós vamos ter líquido realmente passando por dentro dela, né? Então aqui na bomba o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a pressão do nosso fluido, ou seja, a bomba vai acrescentar trabalho no nosso sistema aqui, tá? Então ela vai gastar energia, ela vai acrescentar trabalho. A gente vai chegar aqui no ponto 4, então com o aumento da pressão, e a gente fala também que esse processo acontece isoentropicamente, porque não tem nenhuma troca de calor acontecendo dentro da bomba, e também a gente fala que é um processo reversível, tá? Outra coisa que vai acontecer aqui também é que quando a gente chega na caldeira, nós vamos ter o estágio então de líquido subresfriado. Então beleza, a gente chega então na entrada da caldeira. O que vai acontecer? Nós vamos acrescentar calor aqui no nosso fluido, até que a gente chegue de volta no estado 1, no estado de vapor superaquecido a uma pressão alta. Tá bom, pessoal? Então aqui, como que nós vamos fazer para calcular todos os calores e como a gente vai fazer para calcular todos os trabalhos que a gente mostrou aqui para vocês? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que aplicar então a primeira lei da termodinâmica em todos os componentes, como se fosse um volume de controle, porque a gente vai ter massa entrando no componente, por exemplo, na turbina, e nós vamos ter massa saindo dela também. Nós vamos considerar regime permanente acontecendo dentro dela também, mas para nós calcularmos o valor dos calores trocados aqui, nós vamos ter então que aplicar a primeira lei da termodinâmica. E então agora o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês algumas aproximações que nós temos que fazer aqui para que nós consigamos calcular o valor dos calores e dos trabalhos, tá? Vamos começar aqui no ponto 1. O que nós temos então no ponto 1? Nós vamos ter então um valor de temperatura, pressão e de entropia. Por quê? Porque nós sabemos aqui que nós temos o estado de vapor superaquecido. Então em qualquer exercício que vocês estiverem fazendo, o enunciado vai ter que te dar os valores das pressões e da temperatura acontecendo aqui. E aí a partir disso, quando nós vamos olhar lá numa tabela termodinâmica, nós vamos ter o valor dessa entropia aqui também para vapor superaquecido. Então o estado aqui no ponto 1 ele vai ser determinado. A gente consegue calcular o valor da entalpia que acontece aqui no ponto 1. Então tudo bem. A gente passa pelo processo dentro da turbina, nós vamos realizar trabalho dentro da turbina aqui, e nós vamos chegar aqui no ponto 2. O que nós temos aqui do ponto 2? Nós temos então um valor de temperatura, de pressão e um determinado título. Por que a gente tem um título? Porque nós vamos ter então uma quantidade de vapor e uma quantidade de líquido nesse estado aqui. Tá? Só que qual que é outra coisa que nós sabemos aqui que nós falamos lá em cima? A entropia do estado 2 vai ser igual à entropia do estado 1. Isso vai ser muito importante para a gente, para quando nós vamos definir os estados aqui do ponto 2 e nós quisermos saber o valor da entalpia. Por quê? Porque a gente vai estar em um estado entre líquido e vapor. Então nós não temos um valor determinado para a entalpia nesse caso. Nós vamos ter então que calcular ela a partir do título e a partir da entropia que nós vamos ter, que ela vai ser igual à entropia do estado 1. Certo, pessoal?
Então aqui no condensador, o que vai acontecer? No condensador nós vamos retirar energia do nosso fluido aqui, tá? Na forma de calor. E nós vamos chegar aqui no ponto 3. O que nós temos aqui do ponto 3? Nós temos que o título dele é igual a zero, porque aqui a gente não tem mais nenhum tipo de vapor acontecendo aqui nele. Outra coisa que nós temos aqui também, nós vamos ter um determinado valor de entropia e um determinado valor de volume específico. Tá? Isso tudo, claro, calculado a partir de pego de uma tabela termodinâmica. Muitas vezes a gente vai ter o valor da pressão acontecendo desse fluido aqui também, tá? E dessa pressão, o que nós podemos falar aqui também, que é uma aproximação muito legal que a gente já falou lá em cima, que a pressão no ponto 3 vai ser igual à pressão no ponto 2. Então, o que acontece aqui? No condensador, nós temos um resfriamento e acontecendo a pressão constante, tá? Então o P2 vai ser igual ao P3. Isso vai ser muito importante pra gente, pessoal. Não esqueçam isso jamais, tá? Do ponto 4, nós vamos ter então que é a mesma coisa aqui na caldeira. A pressão no ponto 4 vai ser igual à pressão no ponto 1. Porque na caldeira e no condensador nós vamos ter processos termodinâmicos acontecendo a pressão constante. Isso é muito importante para a gente, tá? Então a pressão na saída da bomba vai ser a mesma pressão na saída da caldeira, tá, pessoal? Outra coisa interessante nós vamos ter que saber aqui também, que esse processo de 3 para 4 ele acontece isentropicamente, e isso ajuda muito a gente em cálculos, em exercícios, tá, pessoal? Outra coisa que nós vamos ter que é muito importante para a gente aqui também, nós consideramos que o fluido aqui de 3 para 4, como ele é um líquido, nós podemos aproximar ele e falar que ele é incompressível, ou seja, o volume em 3 a gente vai tentar comprimir ele aqui na bomba, mas o volume dele vai se manter constante, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante para a gente também, tá? E a partir dessa relação isentrópica, nós vamos conseguir chegar em uma relação de entalpias que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Então, o que mostra aqui pra gente? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula a variação de entalpia dentro da bomba por ela ser um processo incompressível e também isentrópico. Então, como nós temos que a entropia no estado 4 é igual à entropia no estado 3, nós vamos ter então que lá daquela equação que a gente aprendeu lá quando a gente estava falando de entropia, para uma substância a volume constante, né, para uma substância incompressível, nós vamos ter então que o H4 menos o H3 vai ser a integral de 3 até 4 do volume vezes a variação de pressão. Como nós temos o volume constante, nós vamos poder tirar ele da integral, tá? E a variação de pressão do estado 3 para o 4 vai ser P4 menos P3. Então, a entalpia do estado 4 menos a entalpia do estado 3 vai ser essa equação aqui. Bem fácil para a gente entender aqui, certo, pessoal? Agora, para os outros estados aqui, para os outros componentes, como que nós fazemos aqui? Nós vamos aplicar a primeira lei em cada um dos componentes aqui. Então, primeiro para a caldeira, o que nós fazemos? Que a troca de calor na caldeira aqui, o que caldeira, vai ser igual a vazão mássica que nós temos aqui acontecendo dentro do nosso ciclo, vezes o H1 menos o H4, tá, pessoal? A turbina vai ser como? Vai ser, o trabalho aqui na turbina vai ser a vazão mássica, o H1 menos o H2, certo, pessoal? Isso aqui aplicando, claro, a primeira lei da termodinâmica para a caldeira e para a turbina, tá? Então a gente sabe que aqui na turbina nós não vamos ter nenhum calor trocado e aqui na caldeira nós não vamos ter nenhum trabalho sendo aqui realizado, tá? No condensador vai ser a mesma coisa que aqui na caldeira, tá? Vai ser o M ponto vezes o H3 menos o H2, claro, a gente não tem nenhum trabalho acontecendo aqui no condensador e nós estamos aqui falando em todos esses casos de regime permanente, tá, pessoal? Então todas as variáveis em função do tempo elas vão ser zero, tá? E também desconsiderando os efeitos de energia cinética e energia potencial. Lembrando aqui também que lá na bomba nós vamos ter que o H4 menos o H3 é igual ao M ponto, que é vezes então o V3 e a variação de P4 menos o P3. Então aqui a gente consegue calcular qualquer um dos calores e qualquer um dos trabalhos de cada um dos componentes aqui dentro, conhecendo todos os estados que a gente já falou lá em cima como que a gente calcula, tá, pessoal? Aqui agora eu vou ensinar vocês a calcular a eficiência total do nosso ciclo a partir desses calores que a gente calculou aqui agora há pouco.
tá? Então, como que a gente calcula o valor da eficiência? É o trabalho líquido realizado pelo nosso sistema, tá? Dividido pelo calor que entra no nosso sistema aqui, tá? Então, o trabalho líquido, como que a gente calcula? Vai ser o trabalho realizado pela turbina menos pela bomba. Por que a gente fala isso? Porque o nosso sistema ele vai produzir uma certa quantidade de energia na turbina que a gente vai poder utilizar de qualquer forma que a gente quiser, tá? Se a gente pode, nós podemos fazer então rotação de eixo, nós podemos produzir energia elétrica, mas nós gastamos energia para fazer a bomba funcionar, porque a bomba ela usa energia elétrica para funcionar. Né? Então, o trabalho líquido que a gente já utiliza aqui vai ser então um trabalho útil, né? Aquele trabalho que a gente realmente consegue utilizar para alguma coisa, né? Eliminando todos os gastos de trabalho. Então, o trabalho líquido vai ser o trabalho que a gente consegue realizar na turbina menos o trabalho da bomba, tá? Então, e como que a gente calcula o trabalho da turbina, como a gente falou aqui, claro, nós estamos dividindo pela vazão máxima, tá? Então, o trabalho líquido da turbina aqui vai ser o H1 menos o H2. O W da bomba vai ser H4 menos H3. E o que da caldeira vai ser o H1 menos H4, todos aqui divididos pelo M ponto. Então, a gente chega em um ponto que a gente vai realizar um exercício aqui na próxima aula, esse exercício aqui que é bem interessante pra gente, tá? Então a gente vai ter alguns estados determinados e a gente vai ter que calcular o rendimento desse sistema aqui. No exercício 2, nós vamos ter que determinar também o rendimento para outros casos e para outros estados aqui determinados. Certo, pessoal? Então eu tomara que vocês tenham gostado aqui, vocês tenham aproveitado bastante a aula. No próximo aula nós vamos fazer esses dois exercícios. E nas próximas aulas nós vamos falar de ciclo de Rankine para alguns tipos específicos, com reaquecimento, com ciclos regenerativos. Então vai ser bem interessante para vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.